Boa noite a todos. Estamos mais uma live aqui no Corém. Meu nome é Delisier, sou coordenadora de fiscalização aqui do Corém Paraná. Hoje a gente traz o tema do sistema prisional em tempos de Covid-19. Acho que é um tema um pouco até inesperado para muitos profissionais, mas a gente resolveu trazer para mostrar que é um campo de trabalho, né, para a enfermagem. Os profissionais, muitas vezes, que trabalham nesse campo estão invisíveis até para a sociedade, porque muitas pessoas, muitos profissionais não conhecem que existe esse campo, e é um campo muito rico, né, de trabalho. A atuação do Corém Paraná é um pouco limitada, não só do Corém Paraná, mas do sistema COFEM, Conselhos Regionais, é até um pouco limitada nessa área, né, por ser um sistema de segurança, né, na verdade não é um sistema de saúde, mesmo precisando da saúde lá dentro, né, então ele é um pouco complicado até para discussão, mas a gente já vem tomando algumas frentes. Há pouco tempo nós tivemos reunião com a Defensoria Pública, falando sobre o sistema prisional e de ações que a gente pode estar movendo dentro do sistema, né, e hoje a gente convidou duas enfermeiras que trabalham no sistema para trazer um pouquinho a realidade delas, e a gente está conversando sobre os enfrentamentos delas no dia a dia. Então, hoje vai estar conversando com a gente a enfermeira Daniela Akemi. Ela é enfermeira responsável pelo Centro Ambulatorial de Saúde da Regional de Maringá, Departamento Penitenciário do Estado do Paraná, e a enfermeira Lília Andressa, que é enfermeira da Epidemiologia do Departamento Penitenciário do Estado do Paraná. Junto com a gente também vai estar a enfermeira Ana Paula, que ela é enfermeira fiscal e chefe da subseção Maringá, tá? Então, eu passo a palavra para a enfermeira Ana Paula. Boa noite a todos. Conseguem me ouvir? Sim. Sim? Boa noite a todos. É uma grande honra estar participando com vocês dessa live. Como a Delícia já me apresentou, eu sou a Ana Paula, enfermeira fiscal, estou na chefia da subseção Maringá, e hoje nós conversaremos com duas enfermeiras que estão atuando no sistema prisional e conversará conosco sobre como elas estão trabalhando essa realidade em frente a essa pandemia que nós estamos enfrentando. Nós, então, neste momento, vamos passar a palavra à enfermeira Daniela, que fará a sua explanação. Daniela, fique à vontade e exponha o assunto para nós. Nós temos muito a aprender com vocês. Boa noite, pessoal. Meu nome é Daniela, eu sou enfermeira, então, na verdade, do Sistema Prisional de Maringá e região, né? Eu faço a coordenação, ou seja, a gente ajuda o sistema tanto das cadeias de Maringá como da região de Maringá, tá? Da assistência à saúde. Eu queria agradecer o convite de vocês, daqui do Corém, foi um convite muito gostoso, inesperado, né? Mas bem bom, bem gostoso para a gente poder estar falando um pouco do nosso sistema, que, como vocês comentaram, realmente é um sistema que às vezes é deixado um pouquinho de lado, um pouquinho invisível para a saúde. Eu sou professora também e às vezes eu falo assim para os meus alunos: olha, quando eu fiz enfermagem, eu não fiz enfermagem pensando em trabalhar em uma penitenciária. Eu me imaginava num hospital, me imaginava numa UBS, né, e todas essas outras áreas que a gente já conhece. E de repente apareceu um campo totalmente diferente para estar atuando, então, muito interessante. Obrigada, então, pelo convite. Sobre desafios no sistema prisional, né? Então, na verdade, um desafio para a enfermagem no sistema prisional, sim. A gente está no sistema para um sistema de segurança, né? Não é um sistema de saúde. Claro que a gente exerce saúde lá dentro, mas lá o lema é assim: a segurança em primeiro lugar. Então, se tem algum problema com a segurança, se tem alguma dificuldade com a segurança, a saúde não atua, a saúde não consegue, né, atuar, consegue acontecer. Então, a gente depende muito e tem que trabalhar muito em conjunto e entender bastante da segurança, que foi um desafio para mim inicialmente. Nem sempre é assim. Às vezes a gente depende
né, de uma escolta, de uma polícia, de uma liberação judicial para sair de lá para ser atendido. Então, assim, são trâmites e depois que a gente pega esse tema fica mais fácil, mas que na hora a gente assusta, pensando, nossa, mas a pessoa está com dor, até agora. Mas não é como sair da tua casa e ir para um pronto atendimento, né? A gente necessita de liberação judicial, necessita de escolta. Então, é todo um desafio, enquanto o paciente está ali, a gente precisando de uma assistência. Mas, no fim, acaba dando tudo certo e eu acho um desafio maravilhoso. Bom, falar sobre imagem do sistema prisional também é importante falar, porque aqui em Maringá, nosso sistema prisional é exclusivamente masculino. Então, são detentos homens, agentes penitenciários mulheres, dá para contar nos dedos quantas são. Então, é um sistema bastante masculino, muitos, né? E a imagem, geralmente, a maioria são mulheres, né? Então, a gente percebe lidar com esse estresse também é um desafio no sistema prisional, né? A gente trabalhar só com a população masculina. Mas nós temos oportunidade também aqui na região do Maringá, em Açor, um presídio feminino. E também é totalmente diferente da atenção que a gente dá, né, à saúde no presídio feminino. A gente tem essa diferença. E outro desafio que eu digo para a enfermagem profissional é a questão do preconceito. Eu senti dois conceitos diferentes quando eu olhei o sistema, né? Hoje, da gente ter uma dificuldade de assistência externa por preconceito da população, né, de chegar um detento e estar lá internado no hospital, e o detento está aguardando um atendimento, e no setor de saúde, então a gente percebe, existem locais que não aceitam vir detentos, tá? Não é o sistema público que a gente sabe que, né, mas o sistema privado, porque detentos também é plano de saúde, né? Então, a gente também tem alguns locais que têm dificuldade de acesso quando, vou dizer, que vão chegar com camburão, polícia, armada, tudo junto. Então, e as pessoas têm esse preconceito, esse medo, né, de receber e de atender. E, Daniela, nessas escoltas para atendimento do detento, o profissional de enfermagem acompanha? Como que funciona? Não tem. Só quando existe a necessidade. Porque, assim, o detento, ele, né, é adulto, então ele vai para a consulta dele, e quando ele volta, ele passa para a gente as informações que o médico passou, volta com a receita e tal. Agora, se for algum caso que a gente vê que precisa, né, como um idoso, uma pessoa que não tem uma saúde mental, né, aí a gente acompanha. Ou uma emergência de saúde grave que precisa de acompanhamento dentro da ambulância, e nós vamos também. Entendi. E aí eu percebi também, quando eu entrei no sistema, a questão do preconceito do próprio profissional, sabe? De atender as pessoas, né? Não é fácil, nós somos seres humanos, a gente fez o juramento, né? De não ter preconceito na enfermagem, mas existe sim, né? A gente tem essa dificuldade, esse desafio. Fora esse também tem, mas dentro do sistema tem bastante, né? Você atender o escutador, né? Você olhar para a cara dele lá e você tem que fazer o curativo com todo carinho, com a enfermagem, né? Então é complicado trabalhar isso gente também essa pessoa, cada um, né? Que a gente não tem para julgar. Então é um lugar muito bom para colocar isso em prática, sabe? E eu aprendi bastante com o pessoal religioso que vai lá, porque eles levam assim, vão sem receber nada mais. A gente sabe que para trabalhar assim prisional você tem uma gratificação monetária, né? E aí por isso que a gente acaba indo para o sistema, né? Talvez escolheria outro lugar, a parte financeira. E aí o pessoal vai fazer comentário lá dentro, eu achei maravilhoso, porque eu falei, gente, né? Como assim? Aí a resposta foi: fazer voluntário no hospital, no asilo é fácil, você consegue fazer o bem medicinal para você. Então, assim, aprende muito lá dentro, além de já ter aprendido na enfermagem sobre isso, aprende muito lá dentro também sobre o tratamento das pessoas de uma forma igualitária. Bom, vamos sobre esse sistema, né? Aqui na região do Maringá, para quem conhece Maringá, a gente tem um complexo penal, que a gente fala, né? Que, na verdade, a estrutura ela fica quase em Caçandu, uma cidade vizinha aqui, mas, na verdade, ali tem ainda Maringá, por isso que a gente fala que é o complexo penal de Maringá.
Tá? Então, ali são 3 penitenciárias grandes, a gente pensa que elas são, mas são 3, mas para explicar como funciona. Então, são 3 regimes. Tá? Então, a gente tem a penitenciária estadual de Maringá, que é um regime fechado, que a gente fala, que é quando o detento já está cumprindo pena, depois de julgado. E aí a gente tem outras penitenciárias também. Eu vou colocar a imagem que eu coloquei só um, pode dar, vou compartilhar um. Bom, então as penitenciárias estão visualizadas, só? Sim. Essas são as 3 penitenciárias que a gente tem na Estadual de Maringá, tá? Então, a primeira foto é a penitenciária estadual de Maringá, que é um regime culpado, ou seja, a pessoa foi julgada por 7 anos, vai ficando nesse julgado. Aí do lado a gente tem a Casa de Custódia de Maringá, que então é onde eles estão aguardando o julgamento. Tá? Ele está aguardando, né, a audiência do julgamento, então eles vão ficar na Casa de Custódia. E aí eu tenho a Colônia Penal Industrial de Maringá, que é o CPI que a gente fala. Então, a Colônia Penal é um regime aberto, ou seja, nos últimos anos do regime que a pessoa tem que cumprir, que ela pode sair para trabalhar e voltar. Então, é o final do regime que a gente fala, né, que é o regime semi-aberto. Tá? Fica fora durante o dia e retorna durante a noite até terminar de cumprir. Juntando essas 3 penitenciárias, a gente tem em torno de 1.800 detentos homens nesse sistema em Maringá. Bastante, né? Uhum. Não, assim, é um local bastante organizado. Acho que quem pensa em penitenciária, pensa em cadeia. Isso que eu vou falar para vocês. A diferença entre penitenciária e cadeia, né? Porque cadeia... Como é que eu faço para traduzir? Cadeia. Depois uma fotinha de internet, tá? Para mostrar cadeias, porque, na verdade, na nossa região aqui de Maringá, a gente tem em torno de 19 cadeias públicas. O que são cadeias públicas? Cadeias públicas é quando ele foi detido e está aguardando vaga no sistema penitenciário. Tá? Então, a gente chama de cadeias públicas, que são, na verdade, as delegacias, né? Que a gente conhece como as delegacias, que estão espalhadas nas nossas cidades vizinhas. Nós temos também uma em Maringá, ali na Avenida Mandacaru, né? Também tem a cadeia pública de Maringá. As cadeias públicas de Maringá também têm uma população prisional grande, em torno de 1.300 presos em média, tá? Sendo desses 1.300, ainda 150 mulheres. O restante é tudo masculino aqui na nossa região. Então, assim, a diferença do que a gente chama de cadeia penitenciária é isso. As cadeias, elas já não têm uma estrutura adequada para comportar muitas pessoas, né? Então, assim, vai ficar aquele sistema onde vai ficar uma superlotação. Nós, infelizmente, temos o problema nas cadeias públicas de superlotação, né? E então, claro, com a superlotação vem os problemas de saúde, os problemas, né? Que são a insalubridade local, né? E acaba atrapalhando toda a assistência à saúde. Então, essa é a diferença entre a cadeia do que a penitenciária. Então, a penitenciária é um sistema um pouco mais organizado, onde, dentro daquela... dentro daquele sistema das primeiras fotos, que são as penitenciárias, a gente tem enfermarias. Na verdade, o CCM, que é a Casa de Custódia, e a PEN são 2 unidades básicas de saúde em Maringá. São cadastradas como unidades básicas de saúde. Porque nós temos toda uma estrutura interna onde faz atendimento aos detentos. Tá? Aqui é uma fotinha, estou fazendo atendimento pela portinhola. Tá? Agora, na época do Covid, a gente ficou mais paramentado, né? Mas é mais ou menos assim, lá na parte interna, na ala interna, entendeu? No sistema penal, as visitas foram canceladas logo no início, né? Quando iniciou-se que fechou o comércio, tudo também cancelou-se as visitas. Antes do
familiar, quando precisa de advogado, qualquer tipo de entrada, né, foi cancelada. E hoje as visitas estão sendo feitas por videoconferência, agendadas. Então, tanto o advogado, até as audiências estão sendo feitas por videoconferência. Todas por videoconferência. Até o momento, ainda não voltamos às visitas normais. A videoconferência até demorou um pouco para começar, porque a gente tem que adaptar, né, a questão dos computadores, da internet, então demorou um pouquinho, eles ficaram um bom tempo sem contato com a família, por exemplo, no começo da pandemia, que quem recebia visita, né, direto, ficou sem visitas, né? Aí a gente teve um trabalho imenso das assistentes sociais que trabalham lá dentro, para estar fazendo essa ponte com as famílias, até começar as videoconferências. E nem toda a família consegue agendamento de videoconferência, mas é assim que a gente está agindo nesse momento. Respondido, então. Então, assim, inicialmente, a enfermagem no sistema prisional, a gente começou com a pandemia e a gente teve que começar a se reinventar junto com o sistema, né? O que a gente pode fazer para estar melhorando isso daí, né? Então, com a pandemia, a gente teve que começar a cuidar da questão de ensinar para o agente penitenciário ali o que era, né, a utilização do EPI. A gente começou a disponibilizar o EPI e, assim, saber quando usar, porque quando é um sistema de saúde é fácil, né, você sabe a hora que você tem que tomar máscara, você sabe por que usar luva, por que usar uma tal. Agentes penitenciários, como a população em geral, em pânico, então, estavam ali, né, querendo trabalhar, paramentados, mas acaba que se a gente não soubesse paramentar e se desparamentar, a gente só leva a contaminação, e todas essas conversas foram acontecendo, então, entre o sistema de saúde e os agentes, então a gente foi nas unidades durante os plantões, né, da forma que dava para reunir, como vocês estão vendo na foto, poucas e poucas pessoas, e está passando essas informações de saúde para a gente ter esse cuidado, né? Inicialmente, a gente teve um aumento enorme, então, na demanda do álcool em gel, do sabonete líquido, do papel toalha, então a gente fez uma tentativa enorme de tentar deixar isso disponível o suficiente para os funcionários, né, para que pudesse acontecer esse cuidado para que esse Covid não entrasse nas prisões, né, nas nossas prisões, porque a gente sabe que é um sistema fechado, ou seja, o preso está lá fechado, o preso não vai trazer o Covid de fora, porque a gente cancelou escoltas de saúde, a nossa ocupação urgência, tudo isso parou. E a nossa preocupação principal inicial foi o quê? Foi o sistema semiaberto, porque os presos saíam para trabalhar e voltavam e poderiam estar trazendo, né, o Covid para dentro da prisão. Então, parou-se, então, o trabalho também desses detentos do semiaberto ficou parado, e para a gente tentar segurar essa questão do Covid. Então, houve, né? Então, eu queria até que a Lívia depois vai comentar sobre o plano de trabalho que o DPEM formalizou para a gente poder seguir, os POPs, né? Ordens de serviço foram lançadas, então, tudo para que a gente conseguisse manter o sistema organizado, né? Para a chegada da pandemia. E além, né, de falar da. Essa aqui era outra foto que não era para gente. Então, a gente colocou a disponibilidade ali do álcool gel, né, nas entradas, para quando o funcionário chegasse. Ali mostra um detento fazendo uma parte, então, de higienização, né, com solução de hipoclorito, mas onde a gente passa, onde manipula muito, que são os cadeados, e também foi feito esse trabalho. E a foto anterior mostra que a gente tomou um cuidado na entrada do detento. O detento vai adentrar o sistema, ele veio de fora, né? Então, o que a gente faz? A gente faz um questionário perguntando, né, certinho como todo local, né, se tem sintomas, de onde veio, se está em contato com alguém com sintomas, verificava a temperatura, aí oferece lá no momento banho, ele faz a troca de roupa completa e ainda mesmo assim fica 14 dias no isolamento, aguardando para poder adentrar ao restante do sistema e poder ter contato com os detentos que já estavam no sistema. Tudo Ou não? Umas penitenciárias sim, outras não. Então, as cadeias públicas, por exemplo, a gente foi um desafio enorme fazer isso, porque não tem espaço nem para quem está lá, imagina isolar quem está chegando, né?
Então, a gente proporcionou espaços onde ficavam quem chegava, a gente fazia a contagem a partir do último, quando dava os 14 dias, liberava o pessoal, mas aí acaba misturando. Né? Algumas cadeias não, igual a de custódia, ela tem 22 isolamentos, a PEN também tem, se não me engano, 20 e poucos isolamentos, então a gente consegue fazer isso de uma forma melhor, mas nem toda a estrutura funcionou 100%. Sim. Então foram esses momentos que a gente, né, eu vou mostrar também o que a gente conseguiu fazer. Então aqui é a entrada dele, para evitar então que ele traga o Covid de fora, né? Isso acontece ao preso que acabou de chegar, mas também ao preso que saiu para uma emergência, por exemplo, ele precisou ir na né? Uma função do mal, então ele saiu. Na volta ele tem que ficar os 14 dias. Também isolado. Tá? Ele fica os 14 dias aguardando para se desenvolver algum sintoma para depois ir para o convívio. Tá. Daniela, vamos para mais uma perguntinha antes de você continuar a sua apresentação. A Caroline Santos, ela gostaria de saber se tem alguma forma correta para se referir a um indivíduo privado de liberdade. Como que vocês se referem à pessoa que está no sistema? Existem inúmeras, né, denominações, mas a denominação mais correta a gente fala que é reeducando, tá? Porque a gente está reeducando para voltar para a sociedade. Então, assim, mas a gente fala reeducando, a maioria das pessoas não sabe nem o que é, né? Mas a palavra seria reeducando, mas é dependendo, a gente chama interno, por ele estar interno ao sistema, paciente, no caso da enfermagem, né? A gente tinha vários nomes, mas é reeducando. Tá. E como que vocês fazem? O Alessandro Costa Souza, ele trabalha no sistema prisional federal. Ele gostaria de saber como que vocês triam os sinais e sintomas nos servidores para que não seja disseminado aos detentos. Existe algum tipo de controle aos profissionais que trabalham na penitenciária para que esses profissionais não acabem infectando os detentos? Sim, assim como, né, qualquer outro local de trabalho foi feito, então aquelas fotos iniciais que eu mostrei, as palestras, né, orientando, desenvolver esses sintomas que não viessem ao trabalho, entrasse em contato direto com o RH, né, a gente tem uma triagem de entrada com o termômetro, assim como estão fazendo nos supermercados, nos locais, né, de grande circulação de pessoas, e seria através disso mesmo, assim, a triagem dos funcionários, né, Aqui, essa imagem que está aí seguindo para vocês são a nossa ala de costura. Então, os detentos pararam de fazer os uniformes, porque eles fazem os uniformes para o sistema, e aí estavam fazendo EPI, fabricando máscaras, fabricando aventais descartáveis, fabricando uniformes, né, de hospital, tanto para o sistema prisional quanto para os hospitais da região, né, Hospital Metropolitano, HU, todos eles fizeram parceria nesse momento lá com a penitenciária, e os meninos estão aí, ó, trabalhando. E foi muito corrido esse momento, muito importante, porque a falta de EPI foi imensa no começo, né? E a gente conseguiu essa produção ali, foi muito gostoso. Aí, fora isso, o que funcionou? O que funcionou também? Outra estratégia que nós tivemos aqui da nossa região foram a cadeia que a gente chama de cadeia sentinela, tá? E a foto ficou deitada, pessoal, me desculpem. Então, a cadeia sentinela, ela se localiza em Campo Mourão. A gente denominou cadeia sentinela, né? Porém, é uma cadeia onde o detento vai cumprir a quarentena no caso dele ter sintomas, né? A gente precisava de um local específico, porque, por exemplo, nas cadeias públicas, que são aquelas onde tem a superlotação, não é que eu vou deixar ele, né, separado do outro se ele está desenvolvendo sintomas, né? Então, quando o detento desenvolve algum tipo de sintoma, refere a algum sintoma, ele é encaminhado, então, para essa cadeia sentinela, que é uma cadeia em Campo Mourão, que deu muito certo, porque essa cadeia estava para ser inaugurada como uma cadeia normal. E aí, aconteceu que ela estava vazia nesse momento, veio e a gente utilizou, então, essa cadeia para colocar só os detentos que estivessem cumprindo a quarentena, que estivessem que cumprir os 14 dias de isolamento. Né? Então, lá na cadeia sentinela fica um em cada cela, cumprindo, então, os 14 dias de isolamento. E atende, então, a nossa região de Maringá toda. Pode ir da gente fazendo os testes e atendendo. Vocês têm aí na região uma penitenciária onde seria feminina, certo?
A Daiane, ela pergunta, nesses casos, ela gostaria de saber qual foi a conduta que vocês adotaram em relação às mulheres privadas de liberdade que estão em situação de gestação ou amamentando. Gestantes e lactantes não ficam aqui, vão para Curitiba. Aí quem vai receber esse lugar é a Lilian, tá? Porque quando a detenta fica gestante, a gente tem assistência melhor lá, porque lá a gente tem alojamento conjunto, né? Então é um outro sistema, que lá é o Complexo Médico Penal do Paraná, né? Então os casos, assim, diferentes, como gestação e aleitamento, não ficam na cadeia pública de Astor. Se dela precisar ir para essa cadeia sentinela, ela é sempre encaminhada aqui para o complexo médico. Não, se ela, assim, a detenta que não é gestante, que não é lactante, que está ali em Astorga, já aconteceu sim, de ir para sentinela, vai para sentinela. Porque lá na sentinela, né, ela vai ter a ala específica para mulheres, porque ela é grande e está vazia, então assim, a gente consegue deixar a mulher separada. Né? Tá. Então, as mulheres ali de sentinela cumprem normalmente, tá? Agora, as que são vão para Curitiba. Então, assim, no começo, essa sentinela foi um susto, porque a gente não esperava. Tivemos que montar, assim, né, nosso ambulatório lá, a toque de caixa, organizar tudo para receber esses detentos em quarentena, organizar os agentes penitenciários para como é que vai receber o suspeito e tudo. Então, do EPI, a questão de padronizar tudo isso foi bem corrido, assim como aqui fora foi muito lá dentro do sistema também. E deu certo. Não é um hospital, muitas pessoas pensaram que era um hospital. A cadeia sentinela é uma cadeia onde o detento vai cumprir a quarentena. Na verdade, aqui fora, as pessoas cumprem em casa, né? Lá no nosso sistema, eles cumprem na sentinela. Então, se precisar de internamento, aí sim eles vão para o hospital como as pessoas que não estão detentas. Tá? Aproveitar aqui, a Lilian conseguiu conectar, ela estava com alguns problemas técnicos, aí já, né, colocar ela na conversa. Lilian, seja bem-vinda, obrigada por aceitar o convite, é um prazer estar recebendo você aqui também, para a gente estar conversando sobre esse tema de tanta importância, né, que é o sistema penitenciário, né, como eu coloquei no início da live para a Daniela, é um sistema que tem uma grande área de trabalho para os profissionais de enfermagem, mas que os profissionais acabam invisíveis nessa área, né? E a gente está trazendo o tema justamente para isso, para conhecer esse campo de trabalho que existe, muitas pessoas desconhecem, e a gente agradece muito a presença de vocês aqui. Eu que agradeço, né, o convite, é uma imensa alegria estarmos aqui com vocês. Como eu já disse, é um prazer estar falando sobre saúde no sistema prisional e mostrando para os demais colegas, também futuros, né, alunos acadêmicos, a importância do trabalho da enfermagem dentro das unidades prisionais. Mostrar que esse trabalho, que às vezes é visto por muitos como invisível, ele acontece e ele tem uma grande relevância para a saúde pública. Então, é um prazer estar aqui com vocês essa noite. Espero poder contribuir para a formação e também os colegas que queiram, né, adentrar ao sistema prisional. Com certeza. Obrigada mais uma vez. Daniela, se quiser prosseguir. Então, finalizando, assim, o que a gente fez, né, nessa época de pandemia foi por aí. O preso que vai para a cadeia sentinela, então, ele vai para cumprir os 14 dias e fazer o teste, né, teste do Covid, e aí ele volta depois para a cadeia de origem, para estar, né, aí voltando para o sistema normalmente. Foi o que a gente conseguiu fazer. No início a gente aprendeu, né, nós fizemos treinamento para coletar o PCR, então a gente coletou tanto dos agentes quanto dos detentos. Depois chegou o teste rápido, assim como chegou né, do sistema prisional, e surgiu toda aquela dúvida de janela imunológica, todo mundo querendo fazer o teste, e passamos por todas essas dificuldades, esses medos que todo mundo passou, o empenho que todo mundo da enfermagem teve que se empenhar nesse momento, enquanto outros estavam indo para casa, a enfermagem estava lá na linha de frente junto, com a segurança, né? Houve muito estresse psicológico, porque, né, todo mundo com muito medo, mas, assim, pensando no todo, foi bom porque o olhar do sistema prisional, sempre voltado para a segurança, se voltou muito para a saúde nesse momento.
e aí abriu muitas portas, assim, o sistema viu a enfermagem trabalhando lá dentro, sabe? Como eu nunca tinha visto, eu nunca vi a enfermagem ser tão vista, ser tão, né, conseguir tanto espaço dentro do sistema prisional. Uma vez a enfermagem sendo protagonista, né, num sistema tão complicado, a enfermagem conseguiu mostrar realmente para que ela veio, para que ela serve, e as pessoas conseguiram ter essa visão, né? Exatamente. Aqui, então, meu agradecimento no meu slide final, eu coloquei o pessoal lá do ambulatório. Gente, o pessoal tá sem máscara, porque essa foto foi tirada bem no comecinho, quando a orientação era para máscara só no atendimento, tá? Depois a gente não conseguiu reunir mais, porque plantão, né, plantão, e ainda estão faltando 4 pessoas na foto, mas essa aqui é a nossa equipe, então, de Maringá. Acho que vou interromper o compartilhamento, né? De passar a palavra para a Lilian, eu vou fazer mais uma pergunta aqui do Jean. Ele pergunta se nas situações de crise, como rebelião, existe plano de atendimento de saúde em crise? A enfermagem que atua no sistema prisional atua em conjunto com o SAMU? A gente fica assim, de plantão, tá? O SAMU fica, o bombeiro vem, né, quando tem a situação de crise, e a enfermagem também fica, tá? Geralmente, o que eu tenho de experiência aqui de Maricá, que a gente já teve algumas situações, a gente fica para o atendimento mais dos agentes, né? E aí, posteriormente, a gente atende os demais. Obrigada, Daniela. Lilian, vou passar a palavra para você, contar um pouquinho da sua experiência no sistema. Então, eu venho da saúde pública, né? Sempre atuei em estratégia de saúde da família, coordenação da atenção primária, e estou no sistema desde 2014, né? Quando adentrei através do concurso público. E confesso que no começo, né, fui surpreendida, não era o que eu sonhava, né? Mas hoje eu entendo como uma missão que foi me dada, e sempre comparo a atuação dentro da estratégia de saúde da família com o sistema prisional. Né? Eu considero como uma grande população onde a gente tem os grupos prioritários, onde a gente tem até os nossos agentes comunitários de saúde, que são os detentos que muitas vezes nos ajudam, e também os agentes penitenciários que constroem essa ponte de informação. Nós temos um território, né, como comparado com a atenção primária à saúde. E hoje, né, depois de conhecer, né, o que é essa realidade, hoje eu me faço parte realmente integrante do sistema prisional, tenho participado de eventos junto ao DPEM Nacional, representando o Paraná, e hoje eu reconheço realmente o nosso papel enquanto promotores de saúde dentro desse ambiente que, como a Daniela falou, é muito voltado à segurança, mas a gente tem sim um papel significativo para voltar essa população para a sociedade de forma saudável e também responsável pela sua saúde, né, que a gente vê lá na atenção primária aquele usuário que não comparece às consultas, né, que abandona um tratamento de tuberculose, e é esse normalmente o nosso público dentro do sistema prisional. Então, é mais uma oportunidade de busca de saúde. E sou formada na enfermagem, tenho pós-graduação realmente em gestão pública e gestão em saúde pública. E sou uma amante da saúde pública, nunca pensei em trabalhar na área hospitalar, sempre quis trabalhar em saúde pública. E estamos aí, né? Frente a uma pandemia, para mim é a primeira pandemia dentro do sistema prisional. A gente tem outros colegas que já viveram desde o ebola, a influenza dentro do sistema prisional. Para nós é a primeira, acho que para mim e para a Dani também. E a gente está entre mortos e feridos, né? Estamos aqui. Eu acho que não foi tanto quanto a gente imaginava ser. A gente conseguiu, com muitos esforços, estar hoje numa condição mais confortável.
Não sei se eu posso pôr a minha apresentação, assim. Então, falar sobre o sistema de saúde. Cheia, Lilian, para nós, por favor. Oi? Coloca em tela cheia a sua apresentação, que ela fica melhor para visualizar daí. Para mim está em tela cheia, para vocês não? Não, ela não está em modo apresentação para nós. Tá, vou tentar de novo aqui. Olha, enfermeira não tem muito domínio. Qualquer coisa faz sim. Não, qualquer coisa pode abrir como você abriu, então a gente consegue ir acompanhando. E agora? Isso, pode ficar assim mesmo, pode. Não foi? Pode. Tá aparecendo os slides para nós, pode fazer a apresentação dessa forma mesmo. Então, primeiramente eu gostaria de desconstruir, né, essa imagem que talvez muitos colegas tenham, né, que é essa imagem de uma unidade penal superlotada, né, de condições insalubres, e esse não só é o meu objetivo, mas como o objetivo do Departamento Penitenciário, né, que traz como missão, que é promover realmente a reinserção, né, da população privada de liberdade, trazendo respeito a essa pessoa, trazendo condições de humanização, e através, para que a gente consiga alcançar essa excelência tão sonhada de gestão penal, a gente vem, através do departamento, trazendo condições de educação, né, que tem aí nas imagens para vocês verem, apoio espiritual e religioso aos detentos, trazer saúde, né, a gente vê muitos que não procuram serviço de saúde lá fora e quando estão no sistema prisional têm essa oportunidade, e também a inclusão dessa população no mercado de trabalho. Então, a gente busca esse conjunto de ações, além de assistência jurídica, né, social, trazer essa população novamente para a sociedade. No departamento penitenciário, hoje, na sua estrutura organizacional, a gente tem o nível da direção do DEPEN, gostaria até de agradecer, né, o doutor Caricati, que, né, nos autorizou a estar participando hoje, representando o departamento. Os níveis de assessoramento, que são as assessorias, que nós temos a divisão de saúde, o nível de atuação e o nível de execução, que é, no caso, as unidades penitenciárias. Falar sobre o sistema prisional, falar sobre saúde no sistema prisional, a gente precisa entender que contexto estamos, né? Então, a gente está no nível de execução da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciárias. Hoje nós temos, sobre gestão do Departamento Penitenciário, 22 penitenciárias, 3 colônias penal agrícola, né, ou industrial, 5 casas de custódias, 37 cadeias públicas, que acho que a Dani falou um pouco, eu também vou tentar explanar um pouquinho para vocês, o Complexo Médico Penal, que é a minha unidade de lotação, e os patronatos, que hoje a gente tem 3 patronatos, com gestão do DEPEN, que assessora os presos em regime aberto. Para explicar para vocês também a criação das unidades sentinelas, na questão do enfrentamento ao Covid, eu preciso mostrar para vocês as regionais, né, que o DEPEN criou em 2019. Então, nós temos hoje 9 regionais, diferentes das regionais de saúde, né, de acordo com a divisão estrutural do Departamento Penitenciário, sendo a maior, né, a região de Curitiba e região metropolitana, que concentra o maior número de presos, seguido das demais, Londrina e Foz também.
O mapa carcerário do estado do Paraná, né, esse dado, gente, é de julho de 2020, tá? Porque a gente está passando por um processo de reestruturação de um programa que a gente usava o SPR, hoje a gente está migrando já para o CIGEP, só que os dados não estão atualizados. Então, o número de população privada de liberdade no estado do Paraná é de 61.089 presos. Desses, nós temos os presos que estão provisórios, ou seja, que não possuem ainda uma condenação, que somam 11 mil, praticamente 11 mil. Temos os presos condenados, que daí eles ficam em regime fechado, que é quase 14.337 presos. Regime semiaberto, que são aqueles presos que ficam na unidade penal, porém já tem um abrandamento de pena, que eles podem ir para a portaria, podem ir para casa, né, que a gente chama, finais de semana ou a cada 15 dias, no caso do interior. No regime aberto, a gente tem 23 mil, então é o maior número, né, que a gente tem pessoas que estão cumprindo pena, porém não estão privados da sua liberdade total, plena, né? Eles precisam comparecer ao juiz, fazer serviço à comunidade. E o Paraná, né, também tem o projeto inovador, que é a monitorização eletrônica, então são os presos em uso de tornozeleira, que somam 10.506 presos. E no complexo médico penal, a gente tem 413 medidas de segurança, né, que são todos alojados no complexo médico penal. São presos que a justiça não instaura uma pena, e sim um tratamento, né? Ele precisa de um tratamento, pois ele cometeu algum crime devido a uma insanidade mental ou uso abusivo de drogas entorpecentes. O perfil da nossa população. Então, quando a gente chega numa unidade prisional, né, como eu cheguei de saúde pública, falei, poxa, quem é esse meu usuário, né? Quem são? Então, é uma população que 97% são homens, então a gente tem muito pouca mulher, isso é uma realidade nacional também. Então, hoje no DEPEN Paraná, a gente tem apenas 3% da população feminina. Diferente dos outros estados, a gente tem uma população de raça branca, na sua grande maioria, né? Então, até estratégias voltadas, por exemplo, à mulher, né? Eu tenho, a maioria das mulheres são da raça branca, então eu também tenho que prover ações destinadas especial para essa mulher, né? Para essa gestante, diferente das mulheres negras, né? Que é um grupo de risco também. Quem são os profissionais de saúde que atuam no sistema prisional? Então, nós temos ainda alguns agentes de apoio, que são os auxiliares de saúde, que são cargo em extinção, mas alguns ainda temos, aguardando o processo de aposentadoria. Nós temos o agente de execução, que entre eles está o técnico de enfermagem, o técnico de laboratório e o auxiliar de enfermagem, que também é um cargo em extinção. Para vocês verem o universo, né? Nós temos aí 26 mil presos nas nossas unidades prisionais atualmente, e nós temos apenas 70 técnicos de enfermagem. É um número baixo, né, bem expressivo. E agente profissional, nós temos que compõe a equipe de saúde assistentes sociais, né, que não só trabalham exclusivamente para a saúde, mas tem uma grande demanda, né, contato familiar, né, então eles têm um grande volume e também um número muito pequeno. Bioquímicos, nós temos 2, atuando realmente como bioquímico, nós só temos uma, que é a Sheila, que ela atua no laboratório do Complexo Médico Penal. Enfermeiros, nós temos 23 para o Paraná todo, nesse universo de unidades penais. Farmacêuticos, 2, fisioterapeuta, 2, médico clínico e psiquiatra, 11 somados, né? Muitos já estão em processo de aposentadoria, estão afastados agora por questão do grupo de risco. Para vocês terem uma ideia, no Complexo Médico Penal nós tínhamos 9, hoje nós estamos em atendimento presencial somente com um médico. E outra está em teleatendimento,
e os outros estão afastados. Nutricionista 2, odontólogos 15, psicólogos 26 e terapeuta ocupacional 1. Então, vocês conseguem perceber, né, é visível que o quadro de servidores da saúde representa a minoria, né, 85% do quadro dos servidores estatutários é formado por agente penitenciário. Então, oi? O único médico que tá lotado, ele está lotado no complexo médico penal. Desculpa, não deu para entender o começo. O médico que está trabalhando, que você disse que tem 9 no total, estão afastados, um em teleatendimento e um continua fazendo atendimento no sistema. Ele está no complexo médico penal. No complexo médico penal. É o nosso diretor clínico, é o nosso também chefe da divisão de saúde, que é o Dr. Francisco. Hoje, ele está atendendo presencial sozinho no complexo médico penal. O atendimento a esses pacientes, vamos dizer assim, vocês acabam encaminhando para as unidades de saúde, vocês acabam chamando alguma assistência para dentro do complexo, porque ele sozinho não consegue ver todos os pacientes, os casos que precisam de atendimento mais imediato. Como que vocês trabalham com isso? Eu tenho um slide que eu vou falar mais à frente sobre isso, se você quiser aguentar um pouquinho. Pode ser? Pode ser, pode. Acho que era o próximo. Então, como estabelecimento do departamento penitenciário, hoje o que a gente tem? O complexo médico penal. Embora o nome seja complexo médico penal, hoje a gente tem um atendimento muito mais ambulatorial, tá? Antigamente tinha o hospital penitenciário, que atendia inclusive com o centro cirúrgico, né? Mas à medida que os profissionais foram se aposentando, não foi feita a reposição. E até, assim, por uma questão de estudando rede de atenção à saúde, eu acredito que realmente isso tem que ser desconstruído, né? A população prisional ela tem que ser inserida no seu território, né? E então, até em outros estados já também não tem mais hospital penitenciário, tá? Nós temos o laboratório do Complexo Médico Penal, que atende todas as unidades de Curitiba e região metropolitana. O Centro de Abastecimento Farmacêutico do DEPEN, que é a CAF, que também é gerenciada pela Sheila, que abastece todas as unidades penais do Departamento Penitenciário, com medicamentos e materiais médico-hospitalar, tá? Nós temos o apoio diagnóstico, que temos um serviço de raio-x, né, de radiologia no Complexo Médico Penal, porém não temos médico radiologista, então a emissão de laudos a gente não tem. E o que a gente utiliza como apoio, né, é a rede pública de saúde, seja ela estadual e municipal. Então, a atenção primária hoje é feita nas nossas unidades penais, quando eu tenho uma equipe de saúde. Temos algumas unidades penais que aderiram à PENASP, que é a Política Nacional voltada ao sistema prisional, que foi instituída em 2014, que o município ele pode solicitar a adesão a essa política e ele pode receber um recurso financeiro e, com isso, ele atua dentro das unidades penais, né? A gente tem Cruzeiro do Oeste, Cascavel, Papanduvas, essas unidades que hoje atuam, o município atua firmemente e recebendo esse recurso. Porém, nós temos vários municípios que atuam dentro das unidades penais, porém não fizeram a adesão a penais. Nós temos apoio das unidades básicas de saúde, principalmente nas cadeias públicas, porque é muito recente que o DEPEN vem assumindo aquelas antigas carceragens da Polícia Civil, o DEPEN vem assumindo e gradativamente foi assinado esse propósito, e aí o DEPEN passa a gerir essas unidades, chamando assim de cadeias públicas. E também temos as equipes de atenção primária prisional, né, como eu falei.
Na atenção secundária, a gente tem o complexo médico penal com atendimento ambulatorial, que hoje, da região de Curitiba, região metropolitana, é a unidade que mais provém de profissionais, seja de enfermagem ou médico. Nós temos as unidades de pronto atendimento, as UPAs, que todas as unidades podem acionar o SAMU, né? Ou, através da escolta do departamento penitenciário, dirigir esse preso até uma UPA. E nós temos os hospitais de médio porte, da rede pública, em especial aqui em Curitiba nós temos um convênio através da SESA com o Hospital Angelina Caron, onde eles atendem, né, a nossa população prisional, pelo fato desta regional concentrar o maior número de detentos. E na atenção terciária, né, atendimentos de alta complexidade, hoje a gente acessa a rede de regulação estadual e municipal. Então, é a visão da política nacional, isso é a visão do Departamento Nacional e do Ministério da Saúde, que a população prisional ela deve sim estar inserida no território, ela deve sim fazer parte da atenção primária e ela deve ser inserida nas redes de atenção à saúde locais. Não sei se agora eu respondi tua pergunta. Respondeu. Tá. E aí, né, em fevereiro, março, fomos surpreendidos, né, com essa pandemia e a gente começou a pesquisar, né, atos normativos para que a gente pudesse nos amparar. E aí vieram várias portarias interministeriais entre o Ministério Público, o CNJ, o DPEM Nacional, a experiência dos outros estados, né, que principalmente São Paulo, que foi aonde iniciou os casos. A gente começou a construir, né, elaborar o nosso plano de contingência, em consonância a todo tempo com o plano de contingência do Estado do Paraná, né, da SESA, que nos apoiou muito nesse momento, porque era um cenário novo, né, a gente não saberia como atuar diante de todo essa população, né, que a gente sabia que a partir de um caso ali dentro a gente já ia considerar surto e a gente teria que ter adotado medidas plausíveis, né, de acordo com a nossa realidade, e isso foi muito inovador. E aí vieram, né, a portaria interministerial número 7, em março de 2020, que nos deu um grande norte para a construção do nosso, então, plano de contingência do Sistema Penitenciário do Paraná, que foi assinado em 25 de março de 2020 pela Divisão de Saúde do DPEM, pela qual eu faço parte, e esse plano teve que ser construído em conjunto com a segurança, né? Isso que até a Dani comentou. A gente sempre precisa estar trabalhando em consonância, né? A gente não pode querer que a saúde ela seja soberana, né? A gente também precisa trabalhar com segurança, né? A gente precisa entender que o detento ele precisa sim ter os seus direitos de saúde garantidos, mas a gente também precisa pensar como que desenvolver saúde dentro de um sistema prisional. Aí a SESA também nos auxiliou muito, a equipe da vigilância da SESA, através de uma nota orientativa, que foi a 44 de 2020, orientando como que a gente manejaria os surtos, né, porque foi mais ou menos em meados de junho, julho, que começou a aumentar os casos. E quanto ao servidor, né, a gente tem uma nota técnica conjunta, SESA e CESP, que estabelece o sistema de drive-thru aqui para Curitiba e região, para todos os profissionais de saúde e segurança pública estarem fazendo o seu teste. E nos demais municípios, foi pactuado junto aos municípios que todo servidor de saúde e segurança que comparecesse a uma unidade de pronto atendimento, ele deveria ser testado.
Também, em conjunto com a CESA, foi elaborado um plano de ação integrada para o enfrentamento do Covid nas carceragens, nas delegacias da Polícia Civil e nas penitenciárias, em julho de 2020. Então, todos esses atos, né, foram pensados em conjunto para que a gente pudesse normatizar a nossa atuação. Diante disso, a gente começou a buscar reconhecer quem eram, né, as possíveis portas de entrada do vírus dentro do sistema prisional. Em primeiro lugar, a gente vê o servidor, né, e realmente foi comprovado que através dos índices, né, que os primeiros casos surgiram realmente entre os servidores, porque eram eles que ainda estavam tendo contato com o meio externo, ao ambiente prisional. Então, o governador lançou 2 decretos, né, que são esses que eu coloquei no slide, que restringiu o acesso dos servidores que apresentassem algum sintoma. Diante disso, a gente construiu um fluxo para o servidor, né, que adentrasse as unidades penais, ou que eles apresentassem algum sinal e sintoma, qual é o fluxo que ele deveria seguir. Quanto aos visitantes e familiares, houve a suspensão através do decreto 4230 e um ato normativo do DEPEN, em conjunto com a CESP, que foi suspendida a visita e ainda está suspensa a visita, não só pelo fato do visitante estar em contato com o preso, mas também pelo fato de eles estarem circulando nos ônibus. A gente sabe que na frente das unidades prisionais ficava uma grande aglomeração, então a gente também tem que pensar na proteção deles, né? Não só dos presos, mas também dos familiares. Os itens e os materiais que normalmente eram encaminhados pelos familiares, a gente determinou que esses materiais ficassem em uma quarentena e fossem feita desinfecção de todos esses materiais e que eles só iam ser recebidos via SEDEX. Antes, as famílias levavam até as unidades penais as sacolas, né, que a gente chama, os alimentos que são permitidos através de uma portaria do DEPEN, que eles levem aos seus familiares. Então, desde a pandemia, hoje o recebimento é somente via SEDEX, está suspensa, né, essa entrega de sacolas. Então, foram feitas várias reuniões e videoconferências com todo o Paraná, através da Escola de Formação e Aperfeiçoamento Penitenciário, que é a SPEN, que é sempre nossa parceira, que também promoveu capacitações, divulgação do material técnico e dos atos normativos que foram publicados no decorrer da pandemia, a produção de vídeos educativos aos profissionais, porque o profissional de segurança ele não está habituado à utilização de máscara, à utilização de luvas, esse procedimento de desinfecção das mãos, a lavagem das mãos correta. Então, a escola penitenciária promoveu esses vídeos educativos ensinando desde como colocar uma luva, colocar uma máscara, tirar uma máscara, o tempo de utilização da máscara, além de cartazes, em final, que todas as unidades tiveram esse papel mesmo de orientação, não só para os detentos, mas também para os nossos servidores. E também um painel de monitoramento de casos, com as estatísticas, né, tanto do Paraná quanto do DEPEN Nacional. Foi elaborado fluxos para os servidores e também para os detentos que adentram as unidades penais, né? Eu vi que teve uma pergunta até que a Dani respondeu, né? Então, todo servidor que apresente algum sintoma, ele é orientado a nem ir para a unidade penal, ele já comunica via 0800, né? Ou comunica sua chefia imediata, ele já se mantém em isolamento, é agendado o teste, ele faz o teste, é entrado em contato com esse servidor, passando o resultado do teste, é dado uma notificação de isolamento familiar para esse servidor, e também ele é orientado a procurar o atendimento via o Telemedicina Paraná, né, que a gente vem orientando. E os presos, né, que adentram, aqui é o fluxo que a gente colocou no complexo médico penal, mas esse fluxo
cada unidade adotou, né, que é realmente já na entrada, né, do detento, já fazer a triagem, né, que é a identificação precoce desse caso suspeito. Inclusive, nas cadeias públicas, né, a gente colocou esse questionário, né, com uma triagem rápida de sinais e sintomas, e, inclusive, na ausência do profissional de saúde, muitas vezes foi o agente penitenciário que fez essa triagem. Por isso, eles foram orientados, foram capacitados pelas nossas equipes de saúde. As ações voltadas à população privada de liberdade, a gente teve que pensar não só naquele preso que, desculpa, eu ia falar do servidor, na verdade, a gente teve o afastamento dos servidores que pertencem ao grupo de risco, e assim a gente também teve com os presos, né? A gente procurou afastar esses presos que se encontram no grupo de risco, de acordo com aquela portaria a 7 do DPI Nacional, que são as pessoas acima de 60 anos, portadores de doença crônica, pessoas com obesidade, as gestantes, né? E as puérperas, para que elas não fossem deslocadas ao canteiro de trabalho e diminuir a circulação delas, diminuir a possibilidade de que esse grupo venha a ser contaminado. Em algumas unidades foi possível a gente separar o grupo de risco, colocar eles em um local específico. E esse grupo de risco foi o prioritário na testagem, né? Esse foi um critério também utilizado de realmente testar o grupo de risco. Acho que até vou falar da experiência que a gente teve, que o grupo de risco, a gente teve unidades que a gente testou todo o grupo de risco e, assim, a grande... vamos dizer assim, eles não tiveram nenhuma intercorrência, sabe? Essa foi a minha realidade aqui, né, de Curitiba e região, que a gente pode observar que a gente tinha portadores de tuberculose, foi infectado, né, com HIV, Covid positivo e assintomático. Então, graças a Deus, a gente não teve muitas complicações. Então, na portaria interministerial número 7, né, também ela fala que os profissionais de saúde que atuam, né, no sistema prisional, a adoção, né, que antes, como a Dani colocou na foto, até aparece, antes a gente não tinha esse ato normativo do uso da máscara, né, a partir do momento que a pandemia foi se agravando, o uso obrigatório de máscara por todos os profissionais de saúde, segurança e para os detentos. E também nessa portaria, ela traz como que a gente faria, né, o isolamento dessa população prisional. Então, a gente teve que adequar o ambiente de acordo com a nossa realidade, né, mas dando ênfase que a gente normalmente não tinha um caso, né? Normalmente, quando a gente tinha detecção de um caso na cela, a gente opta por isolar a cela toda, né? Então, normalmente eles ficavam no mesmo, que a gente chama de cubículo, né? Na mesma cela, a não ser no complexo médico penal, que a gente tem a ala que era do hospital penitenciário, que foi destinado aos portadores, os detectados com Covid, né? Então, eles puderam ficar em celas privativas, né? E sempre que possível, a gente manteve esse ambiente com cartazes, com indicações de isolamento, para que não houvesse a movimentação de detentos e para que realmente o agente penitenciário pudesse se atentar e ter um maior cuidado, né? Na movimentação ou na entrega da alimentação desses detentos portadores do Covid. Quanto à referência dos casos, né, a gente fez uma análise, né, que os casos leves, ou seja, aqueles detentos que
estavam sem sinais de insuficiência respiratória, sem sinal de alarme, esses foram mantidos nas suas próprias unidades penais. A gente não transferiu esses detentos, né? Aqueles que estavam assintomáticos, mesmo testando positivo, a gente manteve nas nossas unidades penais. Os casos moderados, já considerados como sinal de alarme, a gente encaminhou para as UPAs ou para os hospitais de referência, de acordo com o plano de contingência local, né, obedecendo critérios que a CESA colocou no plano de contingência deles. O complexo médico penal ele ficou como referência para Curitiba, região metropolitana, e também para Ponta Grossa, que eu esqueci de colocar, né, para os casos moderados. Porém, os casos graves, como todos os outros, foram encaminhados para os hospitais de referência. Normalmente, os casos graves que teve, a partir do momento que foi transferido, o Poder Judiciário atuando junto conosco, né, os presos que já se encontravam no estado grave, normalmente eles recebiam alvará de soltura ou prisão domiciliar, e aí não ficavam sob a tutela do DPEM. Outra preocupação que a gente tinha, né, é quanto ao transporte desses detentos, né, porque a gente não tem uma ambulância, né, a gente tem um camburão, né, que muitas vezes transporta um número expressivo de presos dentro de um camburão. Normalmente é um veículo que tem pouca ventilação. Então, a gente veio num processo de orientação dos agentes, dos motoristas, quanto à importância da desinfecção dos veículos, manter as janelas sempre abertas, movimentar o menos presos possível, né? Realmente deter de medidas de proteção, né, dentro dos nossos veículos, durante o transporte, né, a limpeza e desinfecção das algemas. Então, a gente, e assim, até uma questão que a gente teve que entender como se daria esse processo, como é que eu coloco um avental de contágio no agente penitenciário, que ao mesmo tempo ele precisa ter o seu colete, né, que ele tem que ter aqueles armamentos e as algemas, enfim, para todo o processo de trabalho deles, né? Então a gente teve que realmente ter um novo repensar. Nas unidades prisionais aqui, até na imagem tem a nossa enfermeira Luciana promovendo, isso foi bem no início da pandemia, tá? Ações de educação e saúde com os detentos, em grupos pequenos, né, menores, ou em grandes grupos, orientação nos pátios, orientação nas galerias, nos corredores, quanto à lavagem das mãos, quanto à utilização das máscaras, que também era algo novo para eles, quanto à lavagem das máscaras, né, como é que eles iam proceder isso dentro do cárcere. Outro desafio que teve, que até na imagem ali, do Complexo Médico Penal, a gente não tinha profissional para atuar, e aí a CESA, em conjunto com a SESP e a Fundação Araucária, conseguiram um convênio, e hoje a gente tem equipe de enfermagem, não médica, mas a gente tem equipe de enfermagem atuando nessa unidade sentinela, que é do Complexo Médico Penal, que é o antigo hospital penitenciário. Como a Dani bem colocou, a gente teve um outro desafio, porque esse EPI não fazia parte da nossa rotina, não estava no nosso planejamento de aquisição, então a gente teve que contar com grandes parceiros. Até aqui agradecer aos meus colegas enfermeiros do DPEM, e em conjunto com a academia, com a comunidade, a gente conseguiu doações de protetores faciais, e também orientação na confecção das máscaras, né, porque a gente não tinha máscara o suficiente, mas a gente tinha mão de obra, a gente tinha presos, então a gente buscou, através de um projeto da UEL, o Douglas, né, um agradecimento especial para ele, se ele estiver assistindo, como que a gente ia confeccionar essa máscara, qual era o material indicado, a CESA, a Patrícia Campelo, da CESA,
orientando como que a gente ia confeccionar de forma segura essa máscara para garantir a segurança de nós, dos nossos profissionais e também dos presos. Confecção de jalecos, de aventais, tudo isso a gente pôde contar com a ajuda da DIPRO, né, que é o setor responsável pela produção do DETEM, e utilizando a mão de obra dos presos. Então, realmente, eles estavam, vamos dizer assim, motivados a nos ajudar no controle da pandemia. Então, na imagem, ele mostra a desinfecção, né, que a gente conseguiu esses pulverizadores através do DEPEN Nacional, e muitas unidades também os diretores adquiriram. Ele conseguiu fazer a desinfecção das nossas ambulâncias, dos nossos camburões. Até ali na imagem também a doação do Shield Face, a ajuda da academia, as universidades nos auxiliaram muito, inclusive com doação até de álcool, né, no começo da pandemia. Hoje a gente já está mais estruturado, né, mas no começo realmente foi difícil. Então, até eu trouxe várias matérias dos presos produzindo, né, os nossos EPIs, confecção de jalecos, confecção de máscaras. Também o DEPEN fez doação de bastante produto produzido. O município não tinha, a gente acabou produzindo com a matéria-prima que dava, a gente produzia. Então, foi realmente um trabalho fantástico realizado. Então, diante de todo esse cenário, né, a gente tem os dados, né, que nos mostram que realmente a gente está conseguindo, né, passar por essa pandemia. Tem muitas perdas, né? A gente teve dados de servidores, né? Isso foi dado obtido através do departamento, através do GRH, que é o órgão de recursos humanos. Então, a gente teve 799 servidores considerados suspeitos, sintomáticos. Destes, 221 testaram positivo. Nós temos 219 recuperados. Nós tivemos apenas 2 óbitos de servidores, agentes penitenciários, que foi aqui na região de Curitiba, né, 2 jovens, porém com comorbidade, né, que acabaram indo a óbito. E os dados do Covid, eu trouxe os dados do Notifica Covid, que é a nossa tabulação de dados oficial, porém, como a realidade nos mostra, e os números, né, que a gente tem realmente que trabalhar melhor a importância da informação. Eu, como responsável pela vigilância, eu venho sempre colocar que quando a gente coloca dados, né, a gente precisa realmente entender a importância de uma notificação, a importância de a gente informar, né, os nossos órgãos, para que a gente possa realmente ter uma estatística, ter um dado fidedigno. Então, hoje, no sistema, a gente teve 4.751 casos, né, de Covid. Destes, a gente tem 42% de casos considerados suspeitos, muitos casos precisam ser encerrados no sistema, então ele ainda é considerado suspeito, porque não foi inserido o resultado, ou ainda não foi encerrado. 29% de casos confirmados. Casos ainda a confirmar correspondem a 1%, e esses casos eu acho que eram até inclusive meus, do lado do CMP, que a gente tem o maior número de coletas, né, e a gente teve uma unidade agora que coletou bastante exames, então os dados realmente que é nosso lá, e casos descartados, né, então a gente teve bastante caso descartado, pelo fato que a gente utilizou bastante teste rápido, né, que a gente muitas vezes não pôde considerar como diagnóstico para COVID, por causa dos falsos positivos. E aqui, até para encerrar, antes de eu encerrar, eu gostaria de colocar aqui que a maioria, como a tabulação era muito grande, mas a maioria dos nossos casos positivos aconteceu
entre os homens, né? Muito pouca mulher, devido, claro, ao universo que a gente tem, o quantitativo de mulher é muito menor. Os casos de óbito realmente foram presos que estavam com comorbidade, né? O primeiro caso que foi em Francisco Beltrão era um caso de um idoso, então, realmente com comorbidade. Mas o que mais eu gostaria de colocar na minha experiência aqui de Curitiba e região, que a gente pode observar que a gente teve um número mais expressivo de óbito entre pessoas portadores de tuberculose com co-infecção para HIV do que portadores de Covid. Então, isso vem um alerta de que a gente não pode esquecer realmente das nossas doenças e agravos que são característicos do sistema prisional. Que infelizmente a gente perdeu muito mais presos aqui pela tuberculose do que pelo Covid. E os presos, né? A maioria desses positivos eram assintomáticos, né? Jovens, assintomáticos, mesmo os testados com comorbidade permaneciam assintomáticos, a sua grande maioria. Então, a gente não teve muitas complicações em decorrência do Covid. E, para finalizar, né, eu gosto de colocar essa imagem que nós, profissionais de saúde, dentro do departamento penitenciário, a gente vem quebrando correntes, realmente para conseguir fazer saúde dentro do sistema prisional, e que, desde quando eu entrei no sistema, veio uma escolha, né? O que eu quero? Aceitar essa condição? Aceitar como ela é? Não. A gente tem que ter essa responsabilidade de mudar essa realidade, de tentar. Eu sei que esforços são muitos, né? A gente sempre vem. A enfermagem, até tem uma colega que fala que a enfermagem não usa colete, né? A gente usa jaleco branco, mas a gente tem que reconhecer a nossa importância e, diante da pandemia, foi muito mais visível essa importância da enfermagem, porque desde a confecção da máscara, né, a gente precisou estar ali orientando como que ia fazer, qual é o material que ia ser utilizado, como que esse preso deveria estar paramentado na confecção, como que deveria ser a embalagem. Então, todos os processos de trabalho dentro do DEPEN teve que ter a participação e a orientação dos profissionais de enfermagem. E a gente também se viu como cuidador não só do preso, mas também do agente penitenciário, do familiar do agente penitenciário, porque em todas as nossas ações a gente buscou a orientação também dos profissionais que ali estavam. Então, a gente realmente pôde ter visibilidade. E eu acho que isso é o que eu trago de maior relevância diante dessa pandemia. Bom, acho que a minha parte era isso. Aqui da Elisandra Sangali, ela diz que ela trabalha na cadeia pública de Umuarama, pela Fundação Araucária, e ela sabe da realidade. Tivemos que pedir doações dos EPIs, temos aproximadamente 310 detentos e não tivemos nenhum servidor ou detento com Covid-19. Acho que ela só vem reforçar aquilo que vocês trouxeram durante a live, né? Que, na verdade, assim, é um sistema que realmente a gente desconhece, a gente desconhecia até então, até a fala de vocês, né, do protagonismo do profissional de enfermagem dentro do sistema prisional, né? Como a Daniela falou, a importância que a enfermagem teve, a visibilidade que a enfermagem teve, né, diante de uma pandemia, né? E o que a gente faz agora com essas pessoas que estão em cárcere, né? Que a gente não pode simplesmente mandar para casa e voltar quando a pandemia passar e a gente tem que resolver o problema. E vocês estiveram lá e fizeram acontecer, fizeram dar certo, que eu acho que é o mais importante. E mostrar o trabalho de vocês hoje é muito importante, até porque a gente que está aqui aprende muito, porque a gente desconhece também, né? E só tem a reconhecer
né, a importância que vocês têm dentro desse serviço, não é, Ana? Sim. Quero aproveitar e agradecer a enfermeira Daniela, que quando eu fiz o contato com ela, prontamente aceitou o convite, a enfermeira Lilian, que como a Delisê já colocou, é um serviço, é uma área de atuação da enfermagem desconhecida para muitos, inclusive pelos próprios profissionais da enfermagem, e como a Lilian bem colocou, nesse sistema prisional, nesse universo que muitos desconhecem, que nós conseguimos hoje, nessa noite, aprender um pouquinho mais com vocês, nós conseguimos realmente enxergar o papel da enfermagem. A enfermagem, ela sabe cuidar, a enfermagem, ela sabe administrar, a enfermagem sabe trabalhar com dados, como a enfermeira Lilian bem colocou, toda a epidemiologia e estatística do Covid no sistema prisional. Então, nós temos que dar essa visibilidade, a começar a valorização por cada um de nós profissionais de enfermagem, a entender qual que é o nosso papel e realmente desempenhar a nossa função com o conhecimento técnico-científico que nós temos, porque a enfermagem é uma ciência, então a enfermagem ela existe e ela, na prática ela acontece porque nós sabemos cuidar e fazer esse acontecer, como a Deliseu também colocou. Então agradeço a participação das duas, trazendo uma grande aula para a gente. Todos nós nessa noite aprendemos muito com vocês, foram informações riquíssimas e nós só temos realmente a agradecer. E coloco mais uma vez a Subseção Maringá à disposição para o que vocês precisarem. Muito obrigada, porque vocês esclareceram para nós esse assunto e trouxe riquíssimas informações que contribuiu muito para o nosso conhecimento. Obrigada mesmo. Obrigada a vocês. Então, obrigada, Daniela, obrigada, Lilian, por terem aceito o nosso convite. A presidente está aqui do meu lado, conseguiu chegar agora, ela quer dar um oi para vocês. Eu não podia deixar, eu estava aqui escondidinha, aqui escutando, não é? Peço perdão por não estar desde o início, eu estou em julgamento ético desde ontem, não é? E agora mais uma reunião, etc, porque vocês conhecem que a nossa agenda ela não é muito fácil. Faço minhas as palavras da Ana, da Delisê, no que diz respeito a agradecer a presença das colegas. Concordo plenamente, é um grande desafio, né, Delisê? A gente tem conversado pela primeira vez com os procuradores, a Delisê já comentou sobre isso. Está difícil de ver uma luzinha no final do túnel, porque, ora, o sistema é só segurança, ora, ele não é, logo ele não é saúde, daqui a pouco ele é saúde, ora nos deixam entrar, daqui a pouco não nos deixam entrar. Então, é muito complexo, muito delicado, preocupante, porque é um sistema que está sem concurso público desde 2006. Isso é gravíssimo. Os números apresentados pela Lilian é da gente ficar angustiada com a população que vocês têm para prestar esse cuidado. E com esse número... mínimo não, é nenhum, né? Porque, tudo bem, 80% são os agentes, concordo, né? Afinal de contas é a natureza do trabalho, mas é nada do pessoal da área da saúde, né? Me preocupa, eu já tive a oportunidade de conhecer, pelo menos de nome, o Dr. Francisco, um médico para todo esse sistema. Ele é um herói, não é? Um herói e deve ficar muito angustiado por não conseguir dar conta do recado, conforme as denúncias que eventualmente chegam a nós. Nós estamos tentando trabalhar junto com a Procuradoria no que diz respeito à questão da evolução clínica de alguns pacientes, principalmente com dependência, né? Como é a questão dos cadeirantes, né? Que para nós foi algo que nos chocou em demasia de ver pacientes num estado extremamente avançado, precário, tanto de nutrição quanto de cuidados, né, no que diz respeito, até que me prove ao contrário, num lugar que ele deveria estar sendo acolhido ou encaminhado, né, mediante aquilo que eu entendo como enfermeira, da gravidade do quadro que se apresenta por meio de úlcera de pressão, e assim por diante. Então, olha, faço minha de novo as palavras da Ana, contem conosco, usem bem o conselho, né? O conselho, muitas vezes, a gente como empregado, não tem como avançar, às vezes não tem como fazer um embate maior,
deixem esse embate para nós, né? Se somem a nós no que diz respeito a buscar melhores condições de trabalho para vocês, né? Um melhor atendimento para esse preso que, dessa forma que eu venho acompanhando, jamais vai se reabilitar, porque isso não é de uma situação de exclusão social absurda, né? A gente faz de conta, o cara não vai melhorar nunca se continuar dessa forma. Então, usem o conselho naquilo que a gente puder. Claro, a nossa gestão está acabando, né? Mas eu não tenho dúvida que pessoas comprometidas com essa causa, né? Em profissionalizar, em ser transparente, em ser ético no conselho, Deus permita que continue essa construção e que vocês se somem a nós, né? Para a gente poder, quem sabe um dia, a minha geração não vai ver, mas a de vocês, dos filhos de vocês, de ver um sistema prisional que seja mais acolhedor, não é? E que deixe essa enfermagem mostrar para que veio e o quanto essa enfermagem pode estar fazendo por esse sistema carcerário, né? Então, muito obrigada, Daniela, Lilian, eu escutei aqui bem quietinha, mas gostei muito, parabéns, não é para qualquer um essa área, com certeza, se enfermagem não é para qualquer um, mas sistema prisional, então nem se fale. Você sempre tem que ser pessoas iluminadas, com uma extrema boa vontade, com uma estratégica bárbara de articulação. Eu comentava com a Delize hoje de manhã, eu encontrei a minha vizinha que é técnica de enfermagem, não é? E trabalha no sistema prisional. E eu fui andar às 6h30 da manhã e ela já vinha voltando às 7h30, 8 horas da manhã. E eu encontrei com ela e fiquei feliz, não é? E eu disse, andando? Ela respondeu, andando. E eu perguntei, ela disse, eu estou de licença-prêmio, Simone. Eu falei, nossa, que coisa boa. Não, eu fui ameaçada de morte e me deram licença-prêmio, né? Então, para quem está nos escutando, entendam também o risco, né, que os nossos colegas se colocam mediante esse tipo de população, não é? A delicadeza que é, né, essa situação. O que eu posso dizer? Se somem a nós para a gente tentar mudar essa realidade. Muito obrigada, Ana Paula, lá em Maringá, Daniela, Lília, abençoada da Delize, que eu abusei dela, e do Enzo hoje, não é porque eu não ia dar conta de estar em um monte de lugar, mas fico muito feliz de poder ter dado, no mínimo, aqui de longe, né, um abraço bem apertado e poder oferecer o nosso trabalho a vocês. Muito obrigada. Obrigada. Uma boa noite, um bom descanso, né? Um bom descanso. Até. Boa noite, obrigada. Até.